Shalom, queridos. Nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21, onde o apóstolo Paulo continua repreendendo Pedro e os judeus que estavam ali em Antioquia, junto com eles na pregação daquele momento. Pois bem, como eu estava falando, Paulo aqui ele continua repreendendo o apóstolo Pedro, falando sobre como que estava a postura dele e também, em consequência, repreendendo também os judeus que estavam com Pedro ali, enviado da parte de Tiago. Vamos ver o versículo 15? Paulo fala assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que ele, Pedro, nasceram judeu. Ele disse: Pedro, nós nascemos judeus, nós nascemos debaixo da lei mosaica. A gente foi para a sinagoga, a gente estudou, a gente aprendeu. Só que esse povo aqui é gentil. Eles nunca tiveram contato com o Deus que nós tivemos. Ele não teve contato com a lei que nós tivemos, com o conhecimento que nós tivemos. Agora, olha o testemunho de vida que você está dando para eles. Que vergonha, em outras palavras. Versículo 16... Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo deixar claro aqui o seguinte, que não era pela lei que eles seriam justificados, seriam salvos. Não seriam pelas obras, não seria pela prática da lei ou pela prática de obras, mas que a salvação deles, que a justificação deles se daria pela pessoa de Jesus, que tanto os judeus quanto os gentios seriam salvos único e exclusivamente por Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 17 e 18. Mas se procurando ser justificado em Cristo, também nós mesmos somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Que versículo que aparenta ser difícil de entender. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor. Aparenta ser difícil, mas não. Paulo está querendo dizer o seguinte: se eu venho pregando que a salvação é Jesus, que eu sou justificado por Jesus, e agora eu estou destruindo tudo aquilo que eu construí de pregação, pregando que a pessoa ela é justificada pelas obras e salva porque guarda a lei, porque guarda a circuncisão, ou seja, tudo que eu fiz até agora é em vão. Em vão. Se eu procuro justificar a mim mesmo, praticando as obras, fazendo as coisas para que eu possa ser justificado, se eu preciso da circuncisão, da guarda do dia, do sábado, para ser salvo, tudo que eu venho pregando até agora, cara, foi tudo em vão. Foi tudo por terra. Não valeu a pena de nada a mensagem que eu venho falando até aqui. É isso que esse versículo está querendo dizer. Vamos olhar o 17, o 19 e o 20? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, e vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Existe até uma canção, né? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Extraído desse texto aqui de Gálatas 2:20. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Eu estou morto para essas coisas. Eu estou morto para a lei, para esse tipo de prática, para esse tipo de mentalidade. Isso passou. Isso não cabe mais na pregação do evangelho. O salvo não pratica a lei para ser salvo. O salvo pratica a lei porque ele está revelando Deus por meio das suas ações. Ele está morto para o mundo, ele está morto para o pecado porque agora Cristo está vivendo nele. E a fé que ele tem em Cristo o impulsiona a cuidar das pessoas, a praticar a obra de Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou e nos salvou. E para esse bloco, o último versículo 21,
Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça, porém, provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, de balde. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: ele jamais vai colocar alguma coisa acima da graça de Deus. Que é pela graça que nós somos salvos. Não é por meio da obra, não é por meio das práticas, não é pelo alto flagelo, não é por nada disso. Mas nós somos salvos por meio de Jesus. Então eu tenho uma instrução para te dar. Não existe nada que você faça que vai mudar o amor de Deus a seu respeito. Não estou aqui abrindo um parêntese, abrindo uma exceção, dizendo que é para você sair pecando, algo parecido. Não é isso. Não estou aqui fazendo alusão ao pecado. Estou querendo dizer que foi o Senhor que te chamou, te escolheu mediante a graça, te nomeou para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Até o próximo vídeo. Nos ajude, compartilhe, se inscreva no canal e abençoe outras pessoas com esse conteúdo. Deus te abençoe.